Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 25 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum e nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos pedir a Deus toda a bênção e toda a graça, a você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e também acompanha o Evangelho pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem este Evangelho via web. Quanta bênção, com certeza, este Evangelho tem trazido não só a nós, mas como a todos vocês também. Amém? Amados, hoje nós vamos partilhar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Então, desde já, peçamos ao nosso Deus que venha nos abençoar. Queremos, Senhor, que neste momento de reflexão nós possamos estar contigo. Nesse momento de reflexão nós possamos sentir a presença do Teu Espírito Santo a nos guiar, a falar conosco. Senhor, fala conosco, Senhor. Tira toda a trava dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que nós possamos compreender, discernir e receber este Evangelho hoje como uma semente que dará frutos. Nós queremos dar frutos, Senhor, com o Teu Evangelho. Nós queremos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Fala, Senhor, com cada um de nós, porque nós somos Teus servos e queremos Te escutar. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a leitura de hoje, a palavra de hoje, começa dizendo que todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Quando nós vamos a uma noite de adoração, a um cerco de Jericó, a uma semana de cura e libertação na igreja, você já deve com toda certeza ter participado de noites assim, ficamos admirados com as coisas que ali acontecem. Que em nome de Jesus muitas pessoas são curadas, é uma noite de grandes maravilhas que os nossos olhos podem ver. Vocês imaginem todas estas coisas acontecendo diante do povo e Jesus, de forma extraordinária, curando este povo, né? Fazendo tantos milagres aos olhos daquele povo. Então, todos estavam admirados com tudo aquilo que Jesus vinha fazendo. Mas Jesus, ele faz um parênteses aí, né? Com os discípulos. Ele chama a atenção dos discípulos para algo muito maior do que tudo aquilo que ele vinha fazendo. Todas estas curas. Jesus fala que ele ia morrer. Gente, que situação difícil. O que é a morte para nós muitas vezes, né? A morte para nós muitas vezes é uma derrota. A pessoa morreu, houve ali alguém que foi assassinado, que teve ali um assalto e a pessoa foi assassinada. O que acontece? No primeiro momento que nós vemos, não é a vida eterna naquele momento, não. Nós vemos que a pessoa perdeu. Nós vemos muitas vezes que uma pessoa que está doente, por exemplo, a doença venceu, então acabou tudo aquilo e a pessoa morre. Então morrer para nós, humanamente falando, não é uma vitória. Nós precisamos até treinar para isso. Nós precisamos ouvir mais, ler mais a palavra sobre a vida eterna e nos preparar para isso. Mas humanamente para nós fomos vencidos. Por quê? Porque nós gostamos desta terra. Aqui é palpável, aqui nós conhecemos, né? Então o nosso humano
quer ficar aqui, quer estar aqui. Então morrer não é algo bom. Então Jesus vai expor hoje a morte dele para os discípulos. Só que a morte dele não é como a nossa morte. Jesus morre por amor a cada um de nós. Ele se doa a cada um de nós. Ele se entrega nas mãos dos pecadores pelo nosso pecado. Ele morre e nos traz a salvação. Então o que era ruim fica bom. O que era derrota fica vitória. É perder para ganhar. Então foi o ato de maior amor que Jesus pôde ter por cada um de nós, foi a sua morte na cruz. Mas é algo bastante difícil para os discípulos entenderem. E aqui a palavra nos diz que eles não compreendiam aquilo que Jesus dizia. Porque eles conviviam com Jesus, eles viam o quanto Jesus fazia de bom e de bem para aquele povo, um povo que era sofrido, um povo que precisava ser curado, um povo que precisava ser restaurado. E Jesus trouxe tudo aquilo que o povo precisava, um povo que tinha fome. E eles tinham ali um Jesus que multiplicava o pão. Então, para eles, o melhor era o quê? Jesus vivo. Eles não entendiam aquilo que Jesus dizia. Eles não entendiam que a morte era algo melhor. Difícil de entender, né, gente? Para nós também seria difícil entender. Saber que eles estavam ali com Jesus e que eles o acompanhariam em todos os momentos bons, no momento de cura, de libertação, em todos os lugares, em todas as cidades. Isso trazia para os discípulos também um prestígio. Humanamente falando, para eles também era bom conviver com Jesus. Então eles não esperavam uma derrota, uma morte. E com certeza eles não queriam isso, porque tinham amor ao mestre. Tinham largado tudo por causa do mestre. Tinham deixado a sua vida de lado por causa do mestre. Então eles não queriam perder Jesus. Então os discípulos não entendiam que Jesus estaria caminhando para a morte. Logicamente eles precisariam crescer e amadurecer na fé para entender tudo isso. E nós também precisamos amadurecer na fé para entender tudo isso. Ouvir tudo isso e considerar este ato de Jesus como o maior, o mais grandioso. Jesus fez da cruz a grande vitória. Então, amados, que nós possamos também, como os discípulos, espalhar aquilo que de bom Jesus fez, para que todos também fiquem admirados com o que Jesus pode ainda fazer através de nós. A palavra nos diz isso, que nós podemos fazer coisas muito maiores do que aquelas obras que Jesus fez. Então, que em nome de Jesus, nós também possamos levar a boa nova, nós também possamos levar aquele que sofre a cura, aquele que sofre a graça, a bênção, mas que também nós possamos levar a certeza e a vitória da cruz às pessoas, que eles possam entender que a nossa vida não acaba aqui, que a vida eterna começa depois da morte. Amém? Deus te abençoe. Um santo sábado. A paz.